O narcoditador Nicolás Maduro pode estar nesse momento em solo brasileiro. As informações são da CNN Brasil, que disse que o avião de Nicolás Maduro teria pousado exatamente na fronteira com o estado de Roraima. E seria muito cômodo para ele pular para o lado de cá em solo brasileiro. Afinal de contas, ele é amiguinho do Lula e membro do Foro de São Paulo. Mas eu venho falar aqui sobre a recompensa que os Estados Unidos dão caso você tenha pistas que possam levar à prisão dele. São 50 milhões de dólares. Lembrando, ele pode estar aqui em solo brasileiro, mas não é sobre dinheiro, é sobre o combate a um comuno socialista sanguinário que humilhou, perseguiu, deixou na miséria o seu povo. E isso é belo e moral. É urgente acabar com esse tipo, de líder popular que usa de uma falsa democracia para impor um regime sanguinário, totalitário e aliado aos narcoterroristas. Então, se o Maduro estiver aqui no Brasil e você tiver pistas, além de ganhar 50 milhões de dólares, vai estar fazendo um bem para a humanidade. Bem-vindos à Direita no Brasil. Análise política séria e direta. Trump determinou o fechamento do espaço aéreo venezuelano hoje, dia 29 de novembro. Cara, que coisa maluca, né? Ele falou para todos os pilotos de avião evitarem o espaço aéreo venezuelano e, de fato, a maior parte está obedecendo, mas não todos, tá? A gente vai ver que tem muito avião ainda voando ali na Venezuela, alguns, inclusive, para países vizinhos, para a Colômbia, para o Panamá e para outros países ali, né? O Maduro disse que é um absurdo, imperialismo, soberania. Enfim, tá chorando pra caramba nisso daqui, mas a verdade é que parece que as conversas... Lembra que o Trump falou que ia conversar com o Maduro? Parece que as conversas foram interrompidas depois que o Maduro se recusou a assinar por escrito a renúncia. Vamos acompanhar o que está acontecendo hoje na Venezuela. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Venezuela, hoje, dia 29 de novembro de 2025. São 5 da tarde aqui em Florianópolis, 4 da tarde lá em Caracas, no momento que eu gravo esse vídeo, e essas notícias foram sugeridas por Peter Estudou no Geisel Sack, graças a Deus que sou ateu, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, como vocês podem ver, eu não estou no Rio de Janeiro, não estou no meu estúdio normal, e de quebra o meu microfone deu problema aqui também, então eu estou sem microfone também. Espero que eu consiga resolver esses problemas todos, mas por enquanto o som está meio meh e vou fazer esse vídeo aqui sem todos os recursos que eu estou acostumado, mas vamos fazer porque não podemos ficar sem a notícia, né? A grande notícia do dia foi justamente que o Trump publicou isso daqui, ó. Para todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de drogas e traficantes de humanos. Por favor, considerem que o espaço aéreo e em torno da Venezuela está fechado completamente. Obrigado por sua atenção nesse assunto, presidente Trump. Vocês lembram, alguns dias atrás, o Trump já tinha emitido um NOTAM avisando que essa área era uma área de risco, porque haveria operação militar ali. Mas veja, um NOTAM dizendo que é área de risco, diz que é área de risco. Não diz que você não pode passar com um avião ali, apenas para tomar cuidado, para verificar, porque pode ser que tenha problema. Então, pediram para avisar com antecedência e coisa e tal. Agora o Trump falou, olha só, não passa mais ninguém, acabou, já era. E lembra aquilo que eu falei para vocês, né? Amanhã, dia 30 de novembro, é o último dia da temporada de furacões. E como eu já venho falando com vocês há muito tempo, parecia muito óbvio que os Estados Unidos iriam esperar essa janela de furacões, porque embora não tivesse nenhum furacão grande se formando, fazer uma operação desse tamanho, uma operação grande militar ali, com risco de um furacão ali na região, é sempre uma coisa complicada, então eles teriam esperado terminar a temporada de furacões da Venezuela. Faz todo sentido. Vai acontecer amanhã, vai acontecer hoje? Eu não sei. Inclusive, eu tenho um problema com isso, tá? Porque vocês sabem, eu pretendo entrar ao vivo tão logo aconteça alguma coisa. Só que neste momento, eu estou aqui em Florianópolis. Daqui a alguns minutos, eu vou sair para uma palestra que eu vou dar lá na Federal de Santa Catarina. Depois, amanhã, eu tenho uma outra palestra aqui no Anarcópolis, né? E depois tem um voo de volta para o Rio de Janeiro. Então, assim, eu pretendo, caso aconteça alguma coisa, entrar ao vivo com vocês daqui mesmo, né? Eu te acompanho o que está acontecendo e coisa e tal. Mas eu tenho que falar para vocês que eu fico preocupado, porque pode ser que eu não consiga entrar ao vivo falando no momento que acontecer, porque eu vou estar numa palestra, eu vou estar em algum lugar.
Não tem como eu fazer isso daí. Infelizmente, essas palestras eu já tinha agendado há mais tempo, né? O Trump, eu vou mandar um recadinho pro Trump. Trump, adia um pouquinho aí a sua invasão para Venezuela. Adia para terça-feira. Terça-feira ideal para mim, Trump. Quebra o galho aí para nós, né? Bom, infelizmente eu não posso fazer isso. Se o Trump entrar antes disso, eu não vou fazer. Se eu estiver aqui no quarto do hotel, como eu estou nesse momento, eu entro ao vivo com vocês, não tem problema. O som tá meio não sei o que lá, a imagem não tá perfeita, mas a gente entra ao vivo do mesmo jeito. Só para vocês ficarem sabendo, né? Então, assim, isso daqui dá a impressão de que a coisa realmente é iminente. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, né? Tá aqui o espaço aéreo da Venezuela quase sem voos, mas na verdade, se você for ver de verdade, não tá tão assim, né? Primeiro porque, lembra, tem essas ilhazinhas aqui, ó, a ABC, né? Aruba, Curaçao e Bonaire. Essas ilhas aqui não são da Venezuela, são da Holanda, né? E lógico, tem muitos voos para cá. Então, assim, na Venezuela tem poucos. Mas aqui pertinho tem um monte, não tem como. Como é que o pessoal vai fazer, quem está em Curaçao, quem está em Bonaire, pô, são ilhas lindíssimas lá, né? Também aqui do lado de Trinidad e Tobago também, isso aqui não é Venezuela, né? Enfim, mas realmente você pode ver que está bastante vazio o espaço aéreo da Venezuela aqui por conta... veja, normalmente os voos do Brasil para os Estados Unidos passam todos por cima da Venezuela, né? Porque é o caminho mais rápido, né? Agora eles estão contornando aqui pela Colômbia ou pela Guiana, né? Estão contornando aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo, é o voo da Azul de Belém para Fort Lauderdale, né? Então aqui, ó, saiu de Belém, está indo para Fort Lauderdale, que é aqui na Flórida, é um aviãozinho aqui, é perto de Miami aqui, Fort Lauderdale, e enfim. Fora isso, tem outros voos aqui dentro da Venezuela. Por exemplo, esse daqui está indo de Santiago de Cuba. Está indo de Cuba para Venezuela, tá vendo aí? Tem outros aqui também, de Bogotá para Caracas. Então ainda tem uns voos acontecendo aqui, da Conviasa, que é Isla de Coche para não disponível. Enfim, tem os aviões aqui ainda circulando na Venezuela, não está totalmente fechado o espaço aéreo, mas é aquele negócio, o Trump avisou, né? O pessoal que tá aí fazendo essa coisa tá fazendo por conta e risco próprio, né? Sabe que pode dar ruim, né? Esse daqui é o voo que está sendo mais vigiado aqui, ó, porque parece que saiu de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba é essa cidade aqui no sul da ilha de Cuba, né? E está indo em direção à Venezuela. Sabe-se lá o que está carregando isso daqui. Parece que está indo pousar. Não está pousando em Caracas, não. Passou por Caracas. Está indo para algum outro buraco aqui na Venezuela, ou talvez para outro lugar. A gente não sabe, né? Mais cedo teve um outro avião, um avião presidencial da Venezuela, que decolou, segundo dizia a informação de voo, iria para São Petersburgo, mas parece que não, tomou um outro caminho, foi para Cuba, não sei, enfim. Tá uma confusão grande. Esse voo aqui, ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui tá dizendo que foi de Caracas para São Petersburgo mesmo, que chegou em São Petersburgo 6 da tarde ontem. Foi verdade isso? Não sei, né? Enfim. O fato é que a Venezuela fez uma declaração criticando, falando que é um absurdo, que está denunciando a ameaça colonialista que vai afetar a soberania do espaço aéreo da República Bolivariana da Venezuela, e pipipi, popopó, falou e não disse nada, né? O fato é que, segundo os jornais americanos, o Wall Street Journal diz que a conversa que teve o Trump com o Maduro, o Maduro foi advertido que se não chegassem a um acordo que seria usada força contra a Venezuela, né? Então, parece que o problema é que o Maduro estava demandando anistia geral para ele, para todos os principais auxiliares dele e também para as famílias. E não se sabe se teve algum acordo nessa história, mas aparentemente não, porque o Trump está dizendo que vai entrar com coisa agora, né? E outra informação que a gente tem aqui, ó, as conversas entre o Maduro e o Trump foram canceladas abruptamente no dia 26 de novembro, portanto já alguns dias atrás, na tarde da noite, quando o presidente Trump exigiu ver por escrito a renúncia de Nicolás Maduro, e esse se opôs a fazer uma coisa por escrito. Ou seja, o Maduro está tentando engrupir o Trump. Então, não, que eu vou renunciar. Então me mostra aí o papelzinho da sua renúncia escrita e assinada, que a gente continua conversando. O Maduro não quis mostrar, sinal que ele está enrolando o Trump, né? O Maduro insistiu que honraria a sua palavra. E que palavra, Maduro? Desde quando você tem palavra? Você não tem palavra, porra. Trump perdeu a paciência e cortou qualquer conversa. Então agora parece que o negócio vai para violência mesmo. É isso daí, acabou a conversa, começa a violência, lindo de morrer.
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer por aqui. Não estou dizendo que eu gosto de violência, não. Estou dizendo que é importante, porque alguém tem que tirar o Maduro de lá, não tem jeito, né? E para nós brasileiros isso é importante também, porque a gente está arriscado ir para um caminho exatamente como a Venezuela. O Lula está se colocando, o Lula e o Alexandre de Moraes estão se colocando como ditadores aqui no Brasil. A gente pode cair num caminho exatamente como o da Venezuela. Como é que vai tirar esse pessoal do poder, né? Bom, tem muitas imagens de atividade militar intensa na base aérea em Porto Rico e também em Trinidad e Tobago, tá? Porto Rico, vocês sabem, essa ilhazinha aqui no Caribe, é uma ilha que pertence aos Estados Unidos, então muita atividade aqui já eventualmente preparando para alguma ação, não sei, né? E também aqui ó, o sistema foi ativado na Trinidad e Tobago, no Aeroporto Internacional Robinson, em Trinidad e Tobago foi ativado um radar ANTPS-80, que é um radar militar bastante poderoso para acompanhar a aviação ali na região. Na Trinidad e Tobago, vocês sabem, é essa outra ilhazinha aqui, que é um outro país independente, não é da Venezuela isso daqui, e essa ilha está aliada aos Estados Unidos. Então, o Trump está colocando aqui, o aeroporto fica aqui na cidade de Porto de Espanha, é o aeroporto internacional de Trinidad e Tobago, e está atuando como com esse radar aqui americano para detecção de voos venezuelanos, né? O pessoal está falando que não, que a Venezuela vai responder e não sei o que lá, e aí o pessoal está levantando o estado da Força Aérea Venezuelana, né? Aqui tem um jato aqui que está nada mais nada menos que faltando uma turbina, né? Você vê a turbina do lado de cá, ela está direitinho aqui, do lado de cá, cadê a turbina aqui? Não tem nem turbina aqui, ou seja... E segundo estão dizendo, a maior parte dos aviões da Venezuela está nessa situação, não consegue nem voar. Um ou outro consegue sair do solo. E não consegue por muito tempo. Então, ou seja, cara, essa briga não tem briga, né? O Maduro não tem condições de fazer nada nesse caso, né? Enfim, a gente continua acompanhando o que está acontecendo aqui. Se eu conseguir, eu vou entrar ao vivo com vocês, caso aconteça alguma coisa. O que eu diria para vocês é que parece ser iminente a coisa, tá? Tem um monte de outros voos sendo acompanhados aqui. Parece que teve um voo aqui da Copa Airlines também que estava sendo acompanhado, o CPM 318, porque ele está passando sobre o espaço aéreo venezuelano, está desrespeitando o Trump. Sendo que, gente, isso aqui não é uma ordem oficial, tá? Isso aqui é um tweet que o Trump fez, tá? Não é uma ordem oficial dele. Então, não sei se tem tanto desrespeito assim nesse negócio. Mas eu se fosse piloto de avião, eu não iria arriscar a minha vida nesse negócio, né? É uma guerra, vai ter confusão, eu não quero me meter nisso daí, não passaria por lá. Mas não é uma ordem formal, então, de repente, é isso que está acontecendo, né? Então, é isso daí, galera. Havendo qualquer coisa, eu faço outros vídeos para vocês e vamos ver se eu consigo entrar ao vivo, caso aconteça alguma coisa nesses dias agora. Trump, terça-feira. Neste sábado, 29 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma postagem nas redes sociais, anunciou que o espaço aéreo da Venezuela estava oficialmente fechado. No post que fez na sua rede social, o presidente alertou que o espaço aéreo sobre e ao redor da Venezuela deveria ser considerado fechado para aviões, com um aviso explícito para pilotos, companhias aéreas, traficantes de drogas e até de seres humanos. Apesar dos Estados Unidos não terem autoridade sobre o espaço aéreo venezuelano, essa declaração tem um impacto imediato nas viagens internacionais e no comércio, além de, obviamente, aumentar ainda mais a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro. Esse movimento faz parte de uma longa série de ações coordenadas pela administração Trump com o objetivo de enfraquecer Maduro e as redes de narcotráfico que operam no país, com a ameaça de ataques diretos a alvos em solo venezuelano, ampliando o espectro de um confronto militar direto que poderia envolver muito mais do que apenas o tráfico de drogas, com muitos analistas referindo que um dos possíveis objetivos de Trump é, efetivamente, a queda do regime de Maduro e a colocação no seu lugar de um governo mais pró-americano, liderado por Maria Corina Machado e Edmundo González, que foi, é sempre importante lembrar, o vencedor legítimo das eleições presidenciais de 2024 que Nicolás Maduro fraudou. Antes do anúncio feito hoje por Trump, os Estados Unidos já tinham emitido 2 NOTAMs envolvendo os espaços aéreos da Venezuela e de Porto Rico. Uma NOTAM não é uma ordem de encerramento de espaço aéreo e não passa de um aviso aos pilotos de que a segurança sobre determinada área está degradada.
Mas, mesmo assim, em resposta a essas duas NOTAMs, diversas companhias aéreas, como a Gol, TAP e Iberia, interromperam seus voos com destino à Venezuela. Medidas que, como podem bem imaginar, enfureceram o regime de Maduro, que cassou a licença de operação dessas companhias aéreas. O aviso dado hoje por Trump na sua rede social não tem ainda nenhum respaldo oficial do Pentágono, que ainda não emitiu nenhuma ordem fechando aquele espaço aéreo. E também não há informações complementares sobre o que os Estados Unidos farão com aeronaves operando naquela área, mesmo que sejam civis. Em um cenário de guerra aberta, como acontece na Ucrânia, o espaço aéreo fica obviamente fechado, pois há o risco de qualquer aeronave passando pela área ser abatida. Mas esse cenário de guerra não existe na Venezuela, ao menos não por enquanto. Por isso, alguns analistas acreditam que essa declaração de Trump é uma medida preparatória para os tais ataques anunciados pelo presidente contra alvos em terra na Venezuela. Como esses ataques exigirão que o espaço aéreo venezuelano seja sobrevoado por aviões, caças e bombardeiros americanos, fechar totalmente aquele espaço seria uma medida essencial para diminuir os riscos de danos colaterais em aviões civis. Outro elemento que reforça isso foi a recente ativação de um novo radar militar em Trindade e Tobago, uma ilha a apenas 15 quilômetros da costa da Venezuela. O governo daquela ilha abriu seus portos e aeroportos para navios e aeronaves militares americanas e cedeu o seu território para a instalação de radares.